Boa noite, pessoal. Então, em nome do Observatório Social Chapecó, eu cumprimento a todos e agradeço desde já a participação. Com o objetivo de fomentar a transparência e prestar conta de suas atividades para voluntários, parceiros, mantenedores, imprensa e sociedade em geral, o Observatório Social do Brasil apresenta o relatório de ações e resultados do período de janeiro a agosto de 2022. A importância da publicidade e transparência dessas ações buscam abastecer toda a sociedade com informações, dados e índices que justifiquem as ações dos observatórios nas cidades em que atua. Hoje, o sistema conta com 150 observatórios implantados em 17 estados, com mais de 3,5 mil voluntários. O sistema OSB, através de metodologia própria, já colaborou na prevenção de gastos em mais de 5,5 bilhões de reais. Recursos esses que retornam para os cofres públicos municipais e podem ser reinvestidos em saúde, educação, segurança, infraestrutura e outras atividades que beneficiem e coloquem o cidadão como centro. O Observatório Social do Brasil de Chapecó conta com 125 voluntários atuando através de 9 comissões principais e 7 subcomissões, sempre focados na missão de contribuir para o controle social na aplicação dos recursos públicos e para a promoção de uma sociedade ética e cidadã, por meio de práticas e transparentes e apartidárias. Então, eu convido a todos agora para que quem quiser se manifestar, pode direcionar as questões no chat do Teams ou do YouTube, que posteriormente a nossa equipe dará os retornos de forma individual, provavelmente depois da reunião, tá? E todas as perguntas e questionamentos levantados serão respondidos por lá. Então, agora, eu cumprimento o seu Mário Miranda e passo a palavra para que ele faça a apresentação institucional. Uma boa noite a todos, que bom novamente estarmos reunidos para um evento desta natureza. Como já falamos anteriormente, eu preferia que esse evento realmente fosse presencial, mas eu acho que acostumou realmente a gente muito mal nesse sentido, mas assim, não vamos deixar de fazer a nossa função. Eu iniciaria agradecendo a Denise, que prontamente, cada vez que nós temos um evento dessa natureza, ela se prontifica, entende, para fazer essa parte do protocolo. Meus cumprimentos para ti, Denise. Eu aproveito para cumprimentar a todos que estão assistindo e estão logados à nossa reunião, assistindo pelo canal YouTube, e informar que este evento, quando nós falamos em Observatório Social do Brasil, nós estamos diante de um dos maiores sistemas de articulação da sociedade civil a nível nacional. Ela está... Então, agora eu convido o senhor Fernando Iores, que fará a apresentação da Comissão de Licitações e Entrega. Bom, boa noite a todos. Cumprimentando o nosso presidente, senhor Mário Miranda, cumprimento a todos os voluntários do Observatório Social Brasil de Chapecó e todas as pessoas que hoje nos acompanham. Bom, da minha parte eu vou fazer uma breve apresentação, né, e prestação de contas da Comissão de Licitações, né, do acompanhamento de licitações do nosso Observatório Social, do período de janeiro a agosto deste ano. Então, em 2022, até final de agosto, a gente acompanhou cerca de 425 certames, né? Sendo que desses, 38 foram dispensas de licitação, e vocês podem verificar ali o valor total, né, dessas dispensas, 51 inegibilidades de licitação e 336 pregões, sejam eles pregões presenciais, eletrônicos, carta-convite, tomada de preços, enfim, todas as modalidades que são oferecidas ali pela prefeitura. Desses 336 certames até o momento, né, foram licitados mais de 451 milhões e 45 mil, gerando um total entre
pregões, inegibilidades e dispensas, 425 licitações da prefeitura, totalizando um investimento de mais de 508 milhões de reais somente nesse período, de janeiro até agosto. Presencialmente, conseguimos acompanhar 2 pregões importantes, né, e o restante a gente fez o acompanhamento online, né, pegando todas as informações no portal da transparência da prefeitura e, quando necessário, alertando a prefeitura da falta dessas informações para a gente poder fazer o controle e a análise de tudo que foi ocorrido nesses certames. Então, os valores envolvidos, principalmente nos pregões, carta-convite, tomada de preço, pregões eletrônicos, enfim, né, principalmente os pregões presenciais, que é o que mais, a modalidade mais adotada pela nossa prefeitura municipal, os valores de referência, né, dessas modalidades totalizados nesse período foram superiores a 451 milhões. E efetivamente licitado, homologado, né, foram mais de 408 milhões, ou seja, entre a referência na hora do edital e o efetivamente homologado na licitação, né, com a empresa vencedora, houve uma diferença, uma economia indireta aí gerada de quase 43 milhões, 42 milhões 918 mil. Um número que chama bastante a atenção, e a gente tem trabalhado isso com as nossas entidades parceiras, né, principalmente entidades que trabalham com a indústria e com o comércio, né, é que empresas de Chapecó, desses 408 milhões listados, apenas 145 milhões 638 mil ficaram com empresas de Chapecó, com empresas com sede em Chapecó. E mais de 262 milhões, quase 262.500, foram para empresas de outras cidades, ou seja, empresas com sede fora de Chapecó, em outros municípios, em outros estados, que acabaram ganhando o certame e estão prestando os serviços ou entregando os produtos aqui na prefeitura. Então, só para vocês terem uma ideia de números, né, das empresas envolvidas nesses certames, nesse período em 2022, vocês notem uma crescente, né, que em 2020 foram 887 empresas, em 2021, 762 empresas, em 2022, até o final de agosto, nós já temos 942 empresas envolvidas em licitações com a prefeitura. Então, de Chapecó, a gente percebeu uma crescente também, mas não tão significativa ainda, né? Em 2021 foram 346 empresas de Chapecó que participaram dos certames, em 2022 já foram 441. E de outras cidades, né? Em 2021 foram 416 empresas, em 2022 501. Então também cresceu bastante o interesse de empresas sediadas fora do município em vir participar das licitações aqui. Então, o total de empresas optantes pelo Simples, né, que são aquelas que têm um certo benefício na disputa dos certames, a gente nota uma crescente também. Em 2020 foram cerca de 223, 2021 478, e esse ano, até o momento, até final de agosto, já 499 empresas optantes do Simples. Então, um número que a gente acompanha de perto e nos preocupa um pouco, né, é a questão da inegibilidade das dispensas de licitações, ou seja, as contratações que são feitas diretamente, né, com alguns fornecedores e que não passam por um processo de disputa ou por um processo, né, de apresentação de diferentes valores ou diferentes propostas. Então, foi feito um resumo desde 2017, onde a gente faz o acompanhamento, né? Então, vocês podem acompanhar de 31 dispensas lá em 2017, dentro do ano inteiro, e de um valor, né, de 5 milhões e 200 mil de dispensas, e 52 inegibilidades, no valor em torno de 3.970, né? Nós pulamos agora para 2022, para 38 dispensas de licitação, totalizando mais de 25 milhões de reais em dispensas,
e 51 inegibilidades, ou seja, quando a prefeitura alega que não tem ninguém que pode fornecer aquele serviço, aquele produto, a não ser uma empresa específica, totalizando um valor de 32 milhões de reais para 51 compras apenas, né? Então, um total de 89 até final de agosto. Então, comparando os números com 2021, vocês podem perceber que possivelmente isso vai superar o total de 97, que 97, esse número de 2021, a gente ainda, entre 2020 e 2021, estando em período de pandemia, houve uma lei a nível nacional que permitiu que as prefeituras fizessem as compras diretas com uma certa facilidade, visando atender as emergências, né, as situações emergenciais da pandemia, para a compra de remédios, equipamentos, enfim. Só que este ano de 2022 nós não estamos mais em pandemia, não tem mais essa lei atuando, e notem que o grande número de inegibilidades e de dispensas de licitação, né, é extremamente alto. Então, isso é um número que a gente acompanha, nos preocupa e sempre nos faz questionar a prefeitura da real necessidade de fazer as compras dessa forma, né, que acabam sendo menos transparentes e acabam tendo menos publicidade. Pode ir adiante. Então, aqui, a nossa Secretaria Executiva fez um resumão, né, de todos os anos que a gente já vem acompanhando, desde o início da nossa atuação, em 2016, até o momento, em 2022. Então, vocês podem ver, desse período que o Observatório Social Chapecó vem atuando, já foram ofertados pela Prefeitura, através de editais, quase R$1 bilhão, ou seja, 997.394.000 em compras. E deste valor de referência aí, efetivamente comprados, homologados, foram 849.619.000 e uns quebradinhos. Então, de certa forma, a atuação do Observatório Social ajuda a inibir algumas práticas, ajuda as empresas a se portarem de forma melhor na licitação, e às vezes isso indiretamente influi na economia. Então, vocês percebem que tem uma economia gerada aí desse período de 2016 a 2022 de quase 150 milhões para os cofres públicos, né? Então, muita coisa pode ser feita com esse valor. Então, de 2016 até final de agosto de 2022, foram acompanhados presencialmente e online exatamente 1.486 licitações. Então, embaixo vocês têm um resumo do acompanhamento ano a ano. Vejam que vem numa crescente, né? 2016 a gente iniciou a atuação mais tímida, 2017 foi quebrando, 2017, 2018 foi quebrando aquela resistência que a prefeitura tinha em nos ter presente nas licitações e observando e monitorando todas as ações de compras que estavam sendo feitas. Em 2019, a gente começou a já ter um aumento ali, 266 licitações acompanhadas no ano. A forma presencial, infelizmente, ela teve que ser freada em função da pandemia, ali em 2020, 2021, mas mesmo assim, todas as licitações a gente conseguiu obter as informações online. Então, em 2022, mais especificamente até esse momento, nós acompanhamos já 336 licitações. É o ano que mais está tendo licitações desde que o Observatório Social acompanha. Não quer dizer que 2016, 2017 tiveram só aquelas licitações aí que estão listadas na tabela. São as que a gente conseguiu acompanhar, só que de 2019 em diante, por conseguir coletar todos os dados de forma online no portal da transparência, a gente está contabilizando quase 100% todos os anos de 2019 em diante. Então, seria isso, pessoal. Da parte da Comissão de Licitações, a gente agradece e passo a palavra agora para o pessoal que vai falar sobre os resultados do controle social do Observatório. Obrigado. Pessoal, boa noite novamente. Então, obrigada, Fernando. Então, eu vou chamar agora o Dr. Marcel Lerner, que fará para nós a apresentação do controle social e também da comissão jurídica. Obrigado, Denise. Boa noite a todos.
gostaria de mencionar aqui, inicialmente, que seria uma parte do controle social aí, responsabilidade do Dr. Antônio, que não pôde estar presente, então vou apresentar os resultados desta comissão. Na nossa comissão, então, de gestão de controle social, nós tivemos os seguintes resultados, né? Foram, nesse ano, né, até agosto, já foram pareceres jurídicos emitidos, 23, né? De 2016 a 22, então temos um total de 92. Encaminhamentos para órgão de controle, nós tivemos 6 encaminhamentos, no total de 29. Ofícios emitidos foram 60 ofícios, no total de 807. Os ofícios para a Prefeitura de Chapecó, né, nesse ano, até agosto, foram 19. Nós recebemos 12 retornos, né, dos ofícios, retornos recebidos. Os ofícios emitidos para a Câmara Municipal foram 4, recebemos 4 retornos, e notas e manifestações sociais e outros assuntos administrativos de 2022 foram 37. Tá? É importante ressaltar que esses encaminhamentos para o órgão de controle, que foram um total de 100, né, alguns já tiveram encaminhamentos por esse órgão. Então, a gente percebe assim, que houve uma tomada de atitude desse órgão de controle, que no caso mencionado foi o Tribunal de Contas do Estado. Aqui, também gostaria de ressaltar, antes de passar para o Legislativo, também alguns assuntos que foram trabalhados pela Comissão Jurídica, né, que foi um primeiro, um janeiro, agosto bem movimentado. Né? Um dos ofícios uma coisa que a gente está sempre cobrando aqui no Observatório, bem como o Fernando mencionou, é uma maior transparência dos órgãos públicos, bem como uma solicitação de transmissão dos processos licitatórios de forma online e ao vivo, né? Assim, gerando uma oportunidade de toda a população, não somente observatórios, voluntários, e a população em geral acompanhar. Né? Foi acompanhado também a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, né, com os relatórios anuais da CASAM, né, emitidos pela CASAM, os relatórios anuais de desempenho econômico e financeiro da instituição. Foi também feito um grande trabalho, até capitaneado pelo Dr. Antônio Vivian, sobre o destino dos recursos advindos da outorga onerosa. Né? O Dr. Armelindo, o Sr. Armelindo Carraro também esteve participando desse processo, desse estudo que foi elaborado. Né? Nós tivemos assim um acompanhamento assim de edital e todo de 12 processos licitatórios que resultaram em pareceres, em ofícios, em retificações que foram encaminhadas aos órgãos, né? Tanto a prefeitura como os órgãos de controle. Teve a Lei Complementar 499 de 2012, né? Compensação prevista na Lei de Referência Federal, alterações no layout do portal de transparência que ocorreu em abril para maio, né? Ocorreram algumas alterações e algumas dificuldades até de acesso dos dados, e isso foi já foi lutado aí, também a Lu sempre está de olho, Fernando também, para buscar esse melhor entendimento do portal, melhor disposição das informações do portal. Foi analisado todo o processo de contratação emergencial do estacionamento rotativo, né, que foi gerado aí todo um transtorno por a gente ficar sem, e aí foi feita uma contratação de forma emergencial, de forma caráter provisório. Teve análise do decreto 43056 de 2022, lei ordinária 7639 de 2022, edital de concurso de projetos 01 2022 e o edital de concurso de projetos do UPA 24 horas, que se trata da contratação dos CIPs, né, para assumir os UPAs da cidade. Então, esse também foi um trabalho também bem minucioso e bem complexo, porque ele examinou toda a legislação municipal, além do processo de licitação, né, do chamamento das empresas,
chamamento das OCIPs para participação, cadastramento e tudo mais. Então, conforme a lei que disciplinou que o município poderia fazer essa contratação. E também, uma coisa que nós trabalhamos muito nesse, né, e vemos cobrando do órgão municipal, é exibir nos editais os valores de referência, nos editais de licitação. Percebemos que vários editais não traziam os valores de referência, né, até alguns valores bem irrisórios em relação ao objeto do edital. Então, foi esse uma grande luta do observatório para que fosse oportunizado os preços de referência, visando, assim, uma maior concorrência com as empresas. Caso contrário, passo para o próximo, que é o acompanhamento das ações do Legislativo, né? Então, ele acompanha todas as ações do Legislativo, o nosso Legislativo Municipal, né? A plataforma, utilizando a plataforma de acompanhamento do desempenho do Legislativo, que detalha os seguintes itens: as proposições, os projetos de lei, as despesas de gabinete, as diárias e a assiduidade de cada vereador, né? Também o acompanhamento presencial e online das sessões da Câmara, ele está sempre lá, acompanhando de forma presencial e também online, né? As participações com a reunião com a mesa diretora, né, que aconteceu, a reunião com a Comissão de Fiscalização das Obras da Casan, que foi um assunto que o Observatório já está acompanhando desde o início, essas obras, em razão da falta de água. Então, foi uma comissão que também está sendo supervisionada pelo Paulo, e o acompanhamento das reuniões de trabalho das comissões especiais, né? Então, até aqui tem um histórico, né, até 2019 são 140 sessões, 2020 105, 2021 110, 2022 70 sessões acompanhadas. Eu acho que está no próximo slide. O doutor Marcel concluiu a sua fala? Sim, concluí, Denise. Obrigado. Tá bom, okay. Muito obrigada. Então, antes de passar a palavra agora para o nosso próximo participante, eu quero só registrar aqui a participação da Thaís, da ASIC, e também da Kelly, do CRA de Santa Catarina. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu passo, então, agora a palavra para o senhor Armelindo Carraro e para o engenheiro Rafael Piva, que vão falar um pouco para nós sobre a apresentação da Comissão de Obras. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui apresentando as nossas ações, a todos os que nos assistem, a diretoria do Observatório. Eu pediria para a Lu colocar na tela, então, colocar aqui referente à Comissão de Obras, e dizer a vocês que o Rafael Piva teve um problema, não conseguiu retornar a tempo, e ele que é a pessoa que realmente batalha bastante nessa coordenação e nesse trabalho do monitoramento das obras, fiscalização das obras. É papel do Observatório Social fazer, além do monitoramento, acompanhamento das licitações, compras e entrega de produtos e serviços, também fazer o monitoramento das obras em andamento. E nós temos uma comissão que trabalha nesse sentido e que está acompanhando várias obras aqui do município, até porque todos os cidadãos têm notado que, além das obras que vinham sendo desenvolvidas, neste ano o município de Chapecó anunciou um aporte bastante expressivo de obras. E aí este aporte expressivo de obras demanda no aumento das licitações e no aumento do nosso trabalho de fiscalização. Isso é bom para Chapecó, isso é ótimo para o nosso desenvolvimento, e o nosso trabalho como cidadão é fazer esse monitoramento, e temos tido uma boa aceitação por parte do órgão público municipal,
que vê no trabalho do Observatório Social uma necessidade para o exercício da cidadania. E também de ressaltar que, agora, numa parceria com, que depois vai ser colocado isso também, com as universidades aqui de Chapecó, nós temos um trabalho bastante focado para que se faça um acompanhamento profissional e técnico nas nossas obras. Então, bem rapidamente aqui, vocês podem ver na tela as obras que estão em andamento, então, e tem uma que está finalizada, né? A ampliação e modernização da Arena Condá, fase 2, contorno viário extremo oeste, duplicação da Avenida Leopoldo Sander, revitalização do Complexo do Verdão, abrigos de passageiros de ônibus, isso foi finalizado, e da onde demandou de bastante trabalho, e vários problemas que foram encontrados já estão em processo de responsabilização e de reposição ao erário público daquilo que nós constatamos como diferença do que falava o edital e do que foi entregue. Micro e macro drenagem, também é uma obra expressiva, prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, sentido sul, que está em fase de execução, elevado da rótula da bandeira, e também finalizada aqui a pavimentação asfáltica em trechos da rua Curitiba. Importante salientar que muitas ações estão sendo planejadas, muitas ações estão sendo executadas, né? E que nós precisamos fazer dentro do nosso ritmo e da nossa rotina, ok? Então, diante desse quadro bastante expressivo de obras, nós sabemos que vem outras por aí que nós precisamos incluir nesse elenco todo aí. Não sei se tem a próxima lâmina, Lu. Então, aqui, não vou entrar no mérito pormenorizado das obras, mas vocês podem ver aqui que a gente acompanha bastante essa questão do valor que ela foi contratada, o valor que foi pago, o saldo que falta pagar e o percentual de cada obra. Então, vocês podem ver aí a duplicação da Avenida Leopoldo Sander, né? E restauração da Avenida Fernando Machado e Rua Xanxerê, né? Que fica ali na rótula da bandeira. Então, valor homologado 26 milhões, valor pago 19, tá? Saldo a pagar 7 milhões de reais, quer dizer, percentual concluído 73%, né? Modernização Arena Condá, segunda etapa, valor total é de 10 milhões e 800, valor pago de 8 milhões 697, ficou um saldo de 2 milhões 180, né? Percentual concluído 80%. Implantação e pavimentação do contorno extremo oeste, a ligação entre a 282 e a 283, tá? A BR e a SC 283. São 36 milhões orçados, né, homologados, valor pago 18 milhões, ainda falta pagar 17, então nós estamos aí com 51% de obra executada. Modernização do Complexo Verdão, terceira licitação, 1.669.000, aí tem vários questionamentos. Importante informar que em quase todos estes itens existem ofícios e demandas que o observatório faz ao gestor público pedindo esclarecimentos dos porquês, né? E quando as respostas vêm de forma insatisfatória, a gente prossegue, né? A gente segue adiante até que seja esclarecido para a sociedade. Abrigos de passageiros de ônibus, então, este é um tema que foi bastante polêmico, né? Com a intervenção do Observatório Social de Chapecó, aquela outorga que foi paga pela empresa que opera o transporte urbano,
ela pagou 5.630.000 ao município para ser aplicado em abrigos de passageiros e no terminal e em outras ações. Valor pago 3.600.000, ainda tem um saldo que foi suspenso de 1.975.000, e existe ainda uma dívida da empresa que fez estes equipamentos, né? Ela ainda precisa cumprir com o município aí em torno de 65%. Micro e macro drenagem, essa obra, pelo que me consta, ainda não iniciou, está aí o valor homologado de 50 milhões. Prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, sentido sul, é um valor de 21 milhões. Valor pago 1.700.000, está no início, ainda aí os que conhecem lá podem ou querem passar para constatar. Falta pagar 19 milhões, né? Tem 8% de obra até agora feito. Elevado da rótula da bandeira, que completa a obra da Leopoldo Sander, 39.800.000. Aí 1.044.000 foi pago, e saldo de 32.900.000, que ainda falta pagar, com uma obra de 2,70%, para vocês verem que a gente precisa ficar bem atento ao cronograma físico-financeiro, para que não haja em algum momento, obviamente que isso a gente não tem a medida exata para poder acompanhar, mas a gente consegue monitorar de perto isso, para que não se pague mais ou não se despenda de mais recursos dos cofres públicos com um percentual baixo de obras. Então, vocês podem olhar aí nas colunas do saldo com o percentual concluído, que tem alguma coisa a ver com isso, tá? Pavimentação asfáltica em trechos da Rua Curitiba, um orçamento de 2.600.000, né? E aí, então, tem valor pago de 2.300.000. A obra está 100% concluída, faltando alguns detalhes ainda aqui de valor de pagamento. Mais alguma lâmina, Lu? Bom, então, assim, para que todos fiquem atentos e fiquem ligados nas obras que o município desenvolve, obras que cada cidadão se depara em nossa cidade, cada um de vocês é o fiscal da obra pública. Cada colaborador, cada cidadão faz a diferença. O observatório apenas é um fórum representativo da sociedade. Tudo que vocês encontrarem, verificarem que não está certo, podem encaminhar a reclamação, podem fazer a denúncia no Observatório Social, que nós saberemos como conduzir o processo, tá? E a gente trata isso de forma sigilosa, de forma bastante tranquila, para que a gente não exponha o nome de ninguém. Então, sempre que vocês têm, próximos de vocês, na comunidade de vocês, alguma obra, prestem atenção, monitorem, é o nosso dinheiro que está sendo investido aí. Eu agradeço a oportunidade nesse momento e devolvo a palavra à Denise. Muito obrigada, senhor Melindo, pela apresentação. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Dilson Tessaro, que fará para nós a apresentação do projeto Cidadania e Controle Social e também do projeto Força Tarefa Cidadã. Boa noite, eu agradeço a oportunidade e eu quero iniciar meus trabalhos aqui dando alguns dados apenas aqui. Que desde 2020 nós estamos trabalhando, o Observatório Social de Chapecó, seus voluntários e colaboradores, está atuando na análise dos portais de transparência. E desse período para cá, já foram avaliados 485 cidades, e pelo menos 2 análises em cada um dessas cidades. Então, afinal, o que é a Força Tarefa Cidadã? A Força Tarefa Cidadã é uma ação colaborativa entre as redes de controle da gestão pública. Essas redes seriam o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a sociedade civil organizada. Então, nós poderíamos citar como exemplo aqui
porque são nossos parceiros, e tão somente por isso, as universidades, notadamente a UNO Chapecó e a UNOESC, bem como outras entidades, a SIC e tal. E os municípios e os gestores públicos, tá? Então, órgãos de controle, sociedade civil organizada e gestores públicos. E o nosso trabalho consiste em contribuir para com a transparência. É importante que a gente diga de que não há nenhum objetivo de expor ou avaliar negativamente nenhum dos municípios, tá, pessoal? Então, todos os municípios tendem a ser avisados com antecedência, caso ocorra alguma irregularidade ou alguma incoerência em relação aos seus trabalhos. O próximo passo é o indicador atualizado das ações que foram desenvolvidas. Bem, o portal da transparência, ou a transparência ativa, e o trabalho desenvolvido pelos colaboradores e voluntários, ele avaliou 2.257 municípios em 8 estados. Então, desses 2.257 municípios, 95% deles foram avaliados, isto é, 41% de todos os municípios brasileiros. E aí é importante que a gente cite que foram avaliados os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e Acre. E é importante que a gente reforce aqui os dados. Por exemplo, desses 95% dos municípios que foram atendidos, ficaram 5% para trás, né? Então, desses 5%, foi feito um reforço, e aí temos que agradecer a nossa parceira UNOESC, que um grupo de acadêmicos atendeu esses 105 municípios que não tinham sido avaliados. E esse pessoal acaba agora, está concluindo, entregando esse trabalho. Então, é interessante que a gente diga que, salvo algum lapso, mas 100% dos municípios passarão por uma análise no portal da transparência. Pode seguir, Lu, faz favor. Então, nós temos os projetos de cidadania do período de agosto até o presente momento. Então, nós tivemos 3 frentes aqui. A frente 1, Força Tarefa Cidadã, nossos parceiros UNO Chapecó e UNOESC. Frente 2, acompanhamento de licitações, parceiros UNO Chapecó e UNOESC. E frente 3, acompanhamento de obras num projeto piloto que está sendo feito atualmente junto com a UNO Chapecó. Então, aqui é importante citar algumas coisas. A transparência, ela, no primeiro momento, foi Força Tarefa Cidadã. A Força Tarefa Cidadã nos deu um resultado muito interessante, foi considerado um sucesso, aí foi passado para a Frente 2. A Frente 2 também repercutiu muito bem, e estamos na Frente 3 nesse momento. E aqui nós temos alguns dados que foram desenvolvidos através da nossa equipe aqui. Foram realizadas 14 reuniões com as instituições, foram 5 apresentações do Observatório Social do Brasil, Chapecó, 7 capacitações, e essas capacitações foram feitas presenciais. Um total de acadêmicos no primeiro semestre foi de 74 acadêmicos, e um total de acadêmicos previstos para o segundo semestre de 200 acadêmicos. E assim, professores e coordenadores envolvidos, 8. Então, eu quero chamar a atenção aqui, que nós tivemos aqui, no primeira etapa de envolvido, nós tivemos 74 acadêmicos. Estamos agora caminhando, nesse segundo semestre, para atingirmos 200 acadêmicos. Então, o crescimento é exponencial. Então, está havendo uma boa aceitação por parte das instituições e também por parte dos acadêmicos. Então, no primeiro semestre, na UNOESC, foram 30 acadêmicos e 3 professores coordenadores do projeto Força Tarefa Cidadã. No segundo semestre, já foram 25 acadêmicos engajados nas ações da Força Tarefa Cidadã, e até o final do ano serão 100 acadêmicos envolvidos. Essa é uma estimativa, pode ser que dê alguns a mais ou alguns a menos. Na instituição UNO Chapecó,
atuou no primeiro semestre em duas frentes, projeto Força Tarefa Cidadã e acompanhamento de licitações. Foram envolvidos 44 acadêmicos e 3 professores. No segundo semestre, à frente com acompanhamento de obras públicas, acredita-se que teremos em torno de 100 acadêmicos participando e 8 professores e coordenadores. É interessante que a gente chame a atenção aqui, porque, olha, tão somente nesse segundo semestre aqui na UNO Chapecó, nós já estamos alcançando o mesmo número de professores e coordenadores de toda a etapa anterior. E tem mais o pessoal da UNOESC, que já seriam mais 3, e tem que também ressaltar que parte dos trabalhos da UNOESC ainda não foram repassados. Quem seriam os acadêmicos que trabalham? Qual é o trabalho desse pessoal? São os acadêmicos que fazem parte do projeto, são os acadêmicos que detêm bolsa de estudo do artigo 170 e 171. Esses acadêmicos todos, eles têm a obrigação de cumprir 20 horas de estágio. E, às vezes, o pessoal tem até certas dificuldades de encontrar as horas de estágio, de como e onde realizar. Então, o observatório, junto com os coordenadores de curso, está realizando esse trabalho e eles estão avaliando esses municípios. Então, é interessante que o trabalho deles vai contribuir de forma significativa para que daqui a pouco a gente consiga passar limpo o Brasil inteiro. Tá? É possível que a gente consiga fazer isso. E o compromisso é aquele que nós já dissemos antes, é mostrar a coerência nas ações, para que o portal não seja um portal de aparência, mas que ele seja efetivamente um portal de transparência, que contenha todos os dados que a prefeitura é obrigado a colocar em público. Tá? Tem que estar no portal da transparência. E nós observamos que em algumas cidades realmente o portal da transparência é bom, né? Num número bem significativo, e em outros portais, é como diz o nosso amigo Ney, ele não passa num portal de aparência. E o nosso trabalho, ele se baseou em duas frentes. Cada acadêmico recebeu 5 municípios, de cada município ele fez 2 ações, sendo uma ação, uma análise de uma obra, que ele escolhe, e a orientação é que ele escolha de maior valor, e uma obra de dispensa de licitação, especialmente no período da pandemia, que houve muita dispensa de licitação. Então, nós não estamos julgando nada, a gente está entrando no portal da transparência, estamos fazendo a análise e encaminhando o relatório. E, por fim, nesse último dia 6, nós fizemos o último encontro junto à UNO Chapecó, fazendo capacitação para esse grupo, que aparece aqui na foto, né? E à frente era a Força Tarefa Cidadã e acompanhamento das licitações. Por que esses acadêmicos e num grupo menor agora? Porque esses acadêmicos, ou eles não tinham ainda a bolsa de estudo garantida, e eles só foram contemplados nesse momento, ou alguns que, por algum motivo, não tinham feito a capacitação anteriormente. E dessa turma ainda faltaram 2 acadêmicas, uma da UNO Chapecó e uma da UNOESC. E essas 2 acadêmicas, elas foram atendidas de forma online no dia 11. Então, fizemos uma equipe, passamos as orientações e elas estão trabalhando. Então, de maneira muito, muito resumida, é isso que nós estamos fazendo. A nossa intenção é que todo o Brasil seja coberto pela análise dos portais de transparência, porque o portal de transparência, ele vai nos dizer se o município está atuando corretamente ou não. E se existem incoerências, e essas incoerências forem significativas, os municípios serão comunicados, aí é uma ação do Observatório Social, e caso não haja uma resposta satisfatória, aí nós saímos de cena e entra o Ministério Público. Agradeço a participação, eu devolvo a palavra, e se tiver alguma observação, fiquem à vontade. Muito obrigada, professor Dilson. Então, agora, seguindo o nosso protocolo, eu vou passar a palavra para o senhor Vilmar Matiello, que fará a apresentação da Comissão de Finanças e Contabilidade. Tens a palavra, senhor Vilmar. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vice-presidente, boa noite, representantes das entidades, boa noite, acadêmicos, enfim, aos que nos dão a honra da presença.
Coube a mim, como a vice-presidente administrativa financeira, apresentar um resumo da parte financeira, especialmente nesse período. Então, observando a tela, se puder passar, por favor, temos, neste período de janeiro a agosto de 2022, a seguinte situação: receitas com mensalidades e doações das entidades que nos dão a honra de suportar o custo financeiro, que depois o senhor Armelino vai falar mais especificamente, uma arrecadação de R$ 57.624,00. Então, foi a nossa arrecadação, 57 mil. As nossas despesas operacionais somaram 51.772 nesse período de 8 meses. As receitas financeiras, 1.224, sendo elas 1.334 receitas financeiras e mais menos a despesa financeira. Enfim, a receita 1.334 a despesa, e a menos 110, que são as taxas, sobraram 1.224. 1.224 mais a receita acima nos deu um superávit de R$ 7.076,88. Considerando também a depreciação, ficaria um superávit de 6.479. Mas para fins de caixa, nosso superávit foi 7.076 nesse período, de janeiro a agosto de 2022. O nosso saldo em caixa, nesse momento, 73.269,31 de agosto, que nos dá uma reserva técnica para suportar as ações futuras que nós temos previstos e também uma eventual necessidade de pagamento de algum trabalho profissional que temos que fazer em função de alguma atividade que poderemos abraçar. Então, esta é nosso saldo em caixa naquele período em 31 de agosto. Por favor, Lu, pode passar a próxima tela. E aqui nos dá a entrada mês a mês. Eu não vou cansá-los de transmitir o quanto entrou por mês e quanto saiu por mês. Observe-se que tivemos, de fato, 57 mil de entrada e 51.800 de saídas. Dá uma média de R$ 7 mil de despesas mensais, aliás, de receitas mensais, e uma despesa mensal um pouquinho mais que R$ 7 mil. Então, nos dá essa tranquilidade de trabalhar e avançarmos. A nossa estrutura do Observatório Social é remunerado. Nós temos a coordenadora Luciana, que faz um trabalho gigantesco nesse observatório. Temos também o Marcos, que é um estagiário que nos ajuda todos os dias 4 horas, que só é remunerado por estagiário. E a partir de abril, em função desse projeto de cidadania, controle social e mais a força-tarefa nas 3 etapas que o Dilson acabou de apresentar, muito bem, professor Dilson, nós estamos remunerando o profissional Dilson para que coordene tudo isto e dedique algumas horas por dia para essa atividade que está num projeto ascendente. Em algum momento, nós entendemos que vai chegar num nível de rotina. De qualquer forma, estamos investindo para essa força-tarefa cidadão de abril para cá. Isso quer dizer que nós temos despesas, nesse momento, estão equilibradas. A partir de julho e agosto, basicamente, o que tem entrado tem saído. Então, temos tido uma reserva técnica, sim, mas nesse momento estamos recebendo e pagando quase que mês a mês exatamente o que entra e sai automaticamente. Mas o que eu quero chamar a atenção, e até fazer uma correlação de força, de valores, quando o Fernando Iores apresentou lá no começo as licitações, que de 2016 a 2022 foram acompanhadas quase R$1 bilhão de valor de referência, ou seja, aquilo que o gestor público está disposto a pagar na hora que apresentou a proposta para licitar, e foram economizados, ou seja, foram reduzidos 148 milhões a menos do que estava disposto a pagar, ou seja, dá uma diferença, uma redução de 15% aproximadamente. Então, com esse valor de 15% aproximadamente, esse mesmo índice de 5 anos, 6 anos praticamente, eu fiz o seguinte raciocínio. As despesas, as compras de 55 milhões das licitações, das dispensas de licitação e inegibilidades que foram feitas
em 2022, e ressalto-se aqui dentro da legalidade, foram comprados 55 milhões com dispensa e inexigibilidade. Se aplicássemos um cálculo bem simples, 15% sobre esses 55 milhões, se houvesse efetivamente uma concorrência, sobraria em torno de 7 milhões e meio de valores a menos para o gestor. Repito, o gestor cumpriu a legislação, mas imaginando uma licitação efetiva, sobraria 7 milhões e meio. Como o observatório tem um custo aproximadamente de 7 mil reais, e dividindo 7 milhões e meio por 7 mil reais, equivaleria essa despesa, essa redução de custos para o gestor público, equivalente a 90 anos de trabalho do Observatório Social, nesse custo mensal de 7 mil reais. Isso mostra o quanto é importante a licitação e que a licitação aconteça efetivamente para reduzir os custos. Também eu posso fazer a seguinte comparação. Esses 7 milhões e meio equivale à compra, ao Complexo Verdão, mais os custos do abrigo de ônibus. Equivale a 7 milhões e meio, que numa licitação dentro de um índice de 5 anos, poderia reduzir 7 milhões e meio. Então, é possível... todo o asfalto da Rua Curitiba foram 2 milhões e 600. Então, daria com essa dispensa, em havendo licitação dos 55 milhões, seguindo o mesmo índice até aqui encontrado da redução de custos, daria para fazer 3 vezes a Curitiba aquilo que foi feito nesse período. A gente mostra que, efetivamente, é importantíssimo, é fundamental que haja licitações e que haja empresas participando, mais que uma participando nessa disputa. Eu ressalto aqui, para fechar, presidente, que o observatório tem aqui no coworking, o aluguel é por conta das nossas parceiras, a SIC, CDL e SICOM, a luz também, o condomínio também é pago por eles, a contabilidade que sempre nos faz também é por conta da Contasp, que nos faz gratuitamente desde o início do observatório em 2015. Então, a esses agradeço especialmente, porque, de fato, com esse auxílio, a gente reduz custos administrativos para que a gente possa aplicar efetivamente esses valores naquilo na missão do observatório. Da minha parte, obrigado, presidente, e devolvo a palavra para o protocolo. Obrigada, senhor Matiello. Então, nesse momento, eu vou voltar com a palavra para o senhor Mário Miranda, que fará a apresentação dos eventos do ano. Dando continuidade, entende? Eu posso dizer seguramente para vocês que não tem semana que a gente não tem atividade aqui. E normalmente não é uma atividade, são várias atividades, entende? Nós estamos precisando de braços para realmente tocarmos o Observatório Social a contento. Toda semana tem evento, toda semana tem atividade. Mas uma síntese disso... Nós temos que, em eventos externos, nesse quadrimestre, nós tivemos 18 eventos externos, 36 eventos internos, e o projeto Cidadania e Controle Social foram feitas 26 reuniões e capacitações. Só para vocês terem uma noção, o ano tem 52 semanas, 54 semanas, 52, e vocês veem nesse curto período desse semestre aí o que a gente realmente teve atividade. Fora o que a gente realmente, coisas mais menores a gente nem computa, mas toda semana tem atividade para ser desenvolvida no Observatório Social. Eu vou enumerar alguma delas, entende? Para que o pessoal tenha uma noção desse todo. Seguinte lâmina, por favor. Bom, no período de 16 a 20 de maio aconteceu a Semana da Cidadania. Nessa Semana da Cidadania, o Observatório Social de Chapecó, ele participou engajado na publicação e divulgação nas mídias sociais do Observatório Social e com reuniões seguidas que eram desenvolvidas. Esse foi na Semana da Cidadania. E o outro evento, na qual a gente participou, inclusive em Foz do Iguaçu, foi no 5º Congresso de Boas Práticas, onde foram apresentadas 34 peças que contam como práticas que observatórios sociais atuam em suas cidades, aplicam e desenvolvem projetos e tornam soluções para as comunidades locais, em favor da participação do controle social. Chapecó participou com um case, Cidadania e Controle Social, que foi apresentado na cidade de Foz do Iguaçu.
Eu, modéstia à parte, eu achei que foi um dos melhores cases apresentados, mas infelizmente a gente não levou realmente a premiação, porque realmente a forma de avaliação é bem, eu achei lá, deixa a desejar. Mas realmente foi um case extremamente importante, que nós vamos aproveitar, inclusive, de passar um videozinho, ele é curto, para que a gente tenha uma noção de como foi esse case. O projeto de estágio de extensão surgiu a partir da necessidade de se ampliar as ações da Força Tarefa Cidadã e acompanhamento de processos licitatórios. E foram realizadas 8 reuniões de planejamento envolvendo as universidades UNO Chapecó e UNOESC. A ação contou com 12 voluntários envolvidos no suporte e 75 acadêmicos, o que possibilitou alcançar resultados positivos com pesquisa nos portais de transparência das 295 cidades catarinenses e mais 15 processos licitatórios específicos no portal da cidade de Chapecó. A participação foi extraordinária, bem como a disponibilidade das universidades. Trata-se de um projeto com pretensão de vida longa. É um passo importante para o exercício da cidadania e para que a democracia realmente se consolide neste ato de saber aonde são aplicados os recursos públicos. O projeto Força Tarefa Cidadã é uma ótima oportunidade de exercer seu ofício de cidadão, exigindo ainda mais a transparência dos órgãos públicos. E graças ao empenho de toda a equipe dos diretores e voluntários do Observatório Social do Brasil Chapecó, nós conseguimos um avanço extraordinário. Na sequência, então, nós participamos no 6º Congresso Pacto pelo Brasil, na qual o presidente e o Marcel eram presentes desse evento, foi em Foz do Iguaçu, onde, nesta ocasião, realmente foi apresentado esse case. Então, aí uma amostra, entende, nós representando o Observatório Social, lá na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. A esposa do seu Ney, que é uma das baluartes do Observatório Social do Brasil, esteve presente e ficou envaidecida com a presença do nosso Observatório Social em Foz do Iguaçu. Seguinte. E aí, então, uma reunião especial com a 10ª Promotoria e a 5ª DECOR, entende? No dia 12 de maio deste ano, uma amostra dela, a apresentação do Observatório Social junto ao SICOM Chapecó no dia 23 de 2 de 2022, a apresentação do Observatório Social na SIC, em Chapecó, no dia 10 de 3 de 22, são nossos parceiros master, entende? A gente tem uma obrigação de realmente dar um retorno a esses nossos parceiros. E tivemos 2 palestras maiores, entende, nesse semestre, aí, nesse quadrimestre, onde uma delas foi apresentada pelo professor Ney, da Nóbrega Ribas. Ele é realmente uma referência no Observatório Social do Brasil, onde ele tinha como título Você, a Sociedade e o Brasil que Queremos. E a outra palestra, que é realmente um expoente dentro do tema corrupção, com o título A Educação como Instrumento de Ação Coletiva no Combate à Corrupção. Foi feito por Dr. Afonso Guizo Neto, no dia 28 de 4 de 2022. Também foram palestras apresentadas online e que todos tiveram a oportunidade de poder participar. Na sequência, mais algumas amostras de nossas reuniões ao longo desse período. Então, ali temos a apresentação do Observatório Social junto à UNOESC no dia 4 de 4 de 2022 e no dia 23 de 4, uma apresentação do Observatório Social de Chapecó na UNO Chapecó. Normalmente, muito boa aceitação, com boa participação dos alunos, e eu digo assim com toda certeza, nós fazemos com que essa juventude, esses estudantes, entende, criem esse aspecto do civismo, entende, saber de onde é que vem esse recurso de impostos, entende, que eles se interem realmente de onde que vem esse recurso e por que eles têm a possibilidade de estudar em escolas públicas e com um curso mais barato, entende? E esses alunos foram que estão depois participando
da nossa Força Tarefa Cidadã. Foi graças a esse tipo de palestra que nós conseguimos com que eles se engajassem nos nossos trabalhos. Eu acho que são vários outros eventos que a gente teve nesse período, mas alguma pequena amostra nesse quadrimestre que nós tivemos ao longo dele. Vocês veem que realmente, normalmente, sala com bastante representantes em todos os nossos eventos. Então, nesse momento, eu também devolvo a palavra para o senhor Armelindo Carraro, que fará uma mensagem aos mantenedores e apoiadores. Bem, eu retorno aqui na condição de vice-presidente para assuntos de relações institucionais, em que me dirijo especialmente agora aos nossos parceiros, os nossos cooperados, né? Até se a Lu puder colocar a lâmina para mim ali, os mantenedores, parceiros, que, graças a eles, desde o início do observatório, a maioria deles estão desde o início de 2016, conosco, colaborando, se dedicando, contribuindo, com apoio institucional, apoio financeiro para a sustentabilidade do nosso observatório. Todos tiveram a oportunidade de acompanhar a prestação de contas financeiras, graças a esses que estão aqui, que eu gostaria de nominá-los, a SIC, a CDL, o SICOM, o Cicobi, o Grupo Somar, a Contaspro, o Sindiconte, o Bigolim, o NUESC, a Sociedade Amigos Chapecó, a Polícia Civil, Quinta Decor, que é a Delegacia de Combate à Corrupção, Uno Chapecó, Unimed, a JCI, que é a Câmara Júnior de Chapecó, a OAB, Unidade de Chapecó, o Conselho Regional de Administradores, a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Oeste de Santa Catarina, a Forte Oeste e a MB Comunicação, que a exemplo do que o Matiello citou, que algumas empresas aqui trabalham de forma voluntária. Temos a MB também, que faz um brilhante trabalho nesse sentido, além daquelas empresas que o Matiello acabou citando, né? E temos como apoiadores, né? Que um trabalho em conjunto sendo feito de forma bastante coesa. Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que tem sido muito importante, atendendo às nossas demandas, a Polícia Federal, Transparência Brasil e a Transparência Internacional. A vocês, nossos mantenedores, nós gostaríamos de dizer que esta prestação de contas feita agora, ela justifica e devolve a vocês, com toda a certeza, aquilo que vocês apostaram de confiabilidade no Observatório Social de Chapecó. Vocês viram o trabalho intenso, voluntário, certo? É um trabalho que ninguém recebe absolutamente nada para fazer. Dedicam aí, pelo menos, 1 ou 2 horas por dia, a maioria dos membros da diretoria faz isso, né? Sem contar que, às vezes, se prolonga muito mais com outros tipos de ações, né? Mas que envolvem o voluntariado, né? Em benefício social. Vocês viram aí o quanto que nós estamos ocasionando de benefício à sociedade com essa economia direta e indireta gerada. Este apoio que vocês estão nos dando, nós estamos correspondendo com o nosso trabalho. E estamos agora empenhadíssimos naquilo que já foi falado há pouco, de fazer com que, especialmente as entidades envolvidas com comércio, indústria, serviços, agronegócio, que são aqui de Chapecó, de tentar aumentar a participação do volume econômico licitado em Chapecó, para que fique o dinheiro em Chapecó.
as licitações são abertas, são livres, mas muitas vezes as empresas se retraem e não participam. E por conta disso, nós tivemos uma evasão bastante grande dos recursos que saíram de Chapecó. Em 2022 aqui, nós tivemos 46% das empresas, né, que foram colocadas aqui, das empresas envolvidas de Chapecó, 2022, 46%, né, e de fora, 54% das empresas, né? E se formos olhar os números em reais, 35% do valor licitado neste ano, que é de 451 milhões de reais, homologado 408, 30% ficou em Chapecó, e o restante saiu de Chapecó. Então, nós estamos num trabalho já conversado aí com as entidades, para que a gente consiga reverter este quadro e fazer com que estes recursos gerem emprego, renda ao nosso município. Dizer ainda aos nossos mantenedores e parceiros que, se formos comparar rapidamente, é comparar sem crítica, tá? Nós tivemos um gasto mensal, como os senhores viram, no observatório de 6 mil, em torno de 6 mil reais, né? E geramos toda essa economia, acompanhamos perto de 1.500 licitações, e aí eu faço um comparativo, como falei e repito, sem críticas. Cada vereador de Chapecó tem um custo mensal, somando toda a despesa da Câmara, um custo mensal em torno de 47 a 50 mil reais por mês. Cada vereador gera esse custo, contando com gabinete, salário, despesas que gera a Câmara de Vereadores, né? Que isso aí, por mês, multiplicado por 21, nós temos uma despesa da Câmara de Vereadores de 987 mil reais por mês, perto de 1 milhão, que gera 12 milhões por ano de gasto, ok? E comparem aí, então, quantos vereadores poderiam até se candidatar aos vereadores e responder a essa pergunta que eu vou fazer agora. Quantas licitações, quantas obras, fiscalização de obras, quantas vocês, cada um, acompanharam, né? Então, é uma provocação salutar que eu estou fazendo aqui, porque o vereador, a sua função é de legislar e fiscalizar, representar a sociedade, e especialmente na questão dos gastos públicos. Então, este comparativo, nós notamos que o nosso trabalho foi altamente produtivo. E dizer a vocês que a nossa grande esperança, a todos esses parceiros e mantenedores que apostam no Observatório Social, é o força-tarefa que estamos desenvolvendo e que o Dilson muito bem explicou a vocês esse trabalho, que eu diria assim, entra como a força acadêmica neste processo de monitoramento das obras, dos recursos, das ações dos gestores públicos e vindo a colaborar com os gestores públicos. Esta é a nossa intenção, colaborar com os gestores públicos para que o dinheiro seja melhor aplicado e que a sociedade ganhe com isso. Muito obrigado a todos os nossos mantenedores e parceiros que fazem parte desse processo. Devolvo a palavra, então, a Denise. Muito obrigada, senhor Armelindo. Então, eu também quero aproveitar aqui o momento para registrar e agradecer a participação do professor Celso, da UNOESC. Muito obrigada, professor. Então, eu vou partir aqui para as nossas considerações finais. Então, e convidar também para quem quiser ser voluntário do Observatório Social Chapecó, a gente tem alguns critérios, o qual eu vou apresentar para vocês agora brevemente. Então, para você que tenha interesse em ser voluntário, não pode estar filiado a nenhum partido político, não ter militância ou envolvimento político partidário, não ser funcionário público municipal, não ser fornecedor para órgão público municipal, não ter vínculo familiar com membros do Poder Executivo, Legislativo Municipal,
de alto escalão, como, por exemplo, comissionados, secretários, prefeitos, vereadores e demais cargos que possam ter esse envolvimento mais no alto escalão, tá? Então, convido vocês para que nos sigam nas nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho pelo site e que nós estamos sempre de portas abertas para receber todos vocês que queiram participar e trabalhar ativamente para uma sociedade mais justa e fraterna. Então, eu deixo para vocês a nossa mensagem aí. Indignar-se é importante, a atitude é fundamental. Muito obrigada pela participação de todos e uma boa noite.